Vamos dar mais um passo aqui no estudo dessas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Hoje nós vamos estudar a 37ª estação, que é Obote. Aqui Números 33 e o versículo 43 diz: saíram de Punó e acamparam-se em Obote. Essa estação é mencionada apenas aqui em Números, capítulo 33 e o versículo 43 e 44, e também em Números capítulo 21, versículos 10 e 11. Apenas nestes textos você vai encontrar a menção desta estação. De modo que necessitamos da ajuda do Senhor para que Ele nos leve a ter uma revelação da lição que Ele deseja aplicar no nosso coração através desta estação. Porque, amados irmãos e irmãs, nós não temos informações geográficas, bíblicas aqui, para podermos extrair alguma lição. Mas como podemos estudar, como podemos ganhar do Senhor através dessa estação? Porque o Espírito Santo não colocou essa estação aqui em vão, ele teve um propósito. Para isto, é necessário que você tenha no teu coração a graça do Senhor derramada e espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que você conheça a vontade dele. É simples? Não, não é tão simples assim. Mas um cristão nascido de novo, ele não tem o direito de ser ignorante, especialmente com relação à palavra de Deus. Porque nós havíamos estudado sobre Zalmona e Punó, a 35ª e a 36ª estação. E você vê aqui o falar do Senhor, ele segue um curso. Lá em Zalmona, o que o Senhor falou a nós? Ali, o Senhor fez uma exposição da natureza do pecado no homem, da natureza humana caída, da devassidão da nossa carne. Essa é a figura que você encontra ali em Punó. Veja que esse povo havia andado todas estas estações, saíram lá de Ramsés, caminharam até Zalmona, 35 estações. Em cada uma dessas estações, o Senhor trouxe a eles lições que eles não podiam desprezar, lições que eles não podiam ignorar. O Senhor estava tratando com eles aqui. Era propósito do Senhor levá-los a compreender suas riquezas, suas maravilhas, nestas estações. Então, amados irmãos e irmãs, preste atenção. Se o Espírito Santo colocou essa estação, tem um propósito. Quando você estuda Zalmona, como acabei de lhes falar, vai revelar isto, a nossa extrema carência. Ali o povo murmura contra Deus, contra Moisés. Eles começam a confrontar e afrontar a provisão de Deus para eles. Eles chegam a dizer que eles tinham nojo daquele maná, daquele pão vil. Eles tinham desprezo a este pão nojento. Esta é a expressão no original. Eles tinham nojo daquele pão vil. Amados irmãos e irmãs, isto é grave, porque isto é menosprezar a graça de Deus, os cuidados de Deus, a provisão de Deus. Isso é pisar o sangue da aliança. E a Bíblia diz que serpentes abrasadoras começaram a atacar este povo, e eles começaram a morrer. E eles foram até Moisés e disseram a Moisés: pecamos contra o Senhor. E o Senhor disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste, e todos que olhassem para aquela serpente seriam curados. Aqui nós vemos o julgamento do pecado na cruz. Porque é isto que nos fala. A serpente é uma figura do pecado. O bronze é o juízo do pecado. E foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, aqui em Zalmona, nós temos o quê? A condição do homem, a condição natural do homem. Esta é a situação do homem, desesperadora. É isso que você vê em Zalmona, esse é o retrato do homem, aqui em Zalmona. Ele está em colisão contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a santidade e a justiça de Deus.
contra o amor de Deus. Ele está desprezando a graça. Não é este o retrato que você vê do mundo? É. Mas depois temos Punon. Punon nos mostra o quê? Nos mostra aquilo que Deus fez por nós em seu Filho. A provisão de Deus. Porque essa serpente nos revela aquilo que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E lá no capítulo 12 de João, ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, ele diz, eu atrairei todos a mim. Essa palavra levantado, ela é muito significativa. Então aqui o Senhor está nos falando isto. O Senhor está nos mostrando aqui uma figura da obra da cruz. Aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, isso é rico demais, porque esta é a figura, Punon vai nos mostrar isso. Deus quer que eu e você veja isto. Esta figura aqui de Punon, esta é a verdadeira realidade daquilo que Deus fez. E agora nós vamos dar um passo a mais. Porque quando você estuda obote, no original hebraico essa palavra significa odres. Odres, ou os odres, eram vasilhas de couros, onde se guardava os líquidos, como água, como vinho. Então, quando você tem essa sequência, Zalmona, a condição do homem, por causa da queda, a condição natural do homem, ali você vai ver o homem no pecado, a natureza humana pecaminosa, depravada, caída, irremediável. Mas quando você estuda Punon, você vê a provisão de Deus para esse homem, que estava em completa decadência, caminhando a passos largos para o inferno. A sua situação era completamente irremediável, até que Deus proveu a sua redenção, a sua cura. Por isso que Hebreus 12 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia. Então nós temos que olhar para ele. E ele disse isso lá em João 3,14. E aqui você vê essa figura incrível, esplêndida, da obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Deus o fez pecado por nós. Aqui, em Punon, nós vemos a provisão, nós vemos a cura. Mas quando você estuda a próxima estação, que é obote, o significado de obote é odres. E qual é o propósito? Para que serve um odre? Um odre serve para preservar, para conservar os líquidos. De maneira que a experiência de Punon foi uma experiência sumamente importante. É uma experiência que nos ensina a olhar sempre para o Senhor Jesus. Agora, quando você chega aqui em Obote, você vê algo maravilhoso. Nós temos que entender toda esta sequência. Quando estudamos Zalmona, nós meditamos na Epístola aos Romanos, vimos o capítulo 6, vimos o capítulo 7. Você se lembra? O capítulo 6 de Romanos fala do nosso velho homem. Diz que esse velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Depois do capítulo 6, você estuda o capítulo 7. O que nos diz o capítulo 7? Diz que em nossa carne não habita bem algum. Miserável homem que sou, assim diz Paulo, lá no versículo 24. Mas depois do capítulo 7, você vai para o capítulo 8. E este capítulo 8 nos fala algo maravilhoso. Nos fala que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 9 desse mesmo capítulo 8 diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Irmãos e irmãs, Deus quer que nós consideremos tudo que Ele proveu para nós em Cristo. Porque é esta verdade que nos liberta. Aqui você começa a ver algo grandioso. Você se dá conta da lição que Deus quer que nós aprendemos aqui em Obote? Deus quer ensinar-nos a preservar essa vida no Espírito, que é a nossa provisão em Cristo. Esta é a lição de Obote. Quando nós consideramos a morte do Senhor por nós na cruz, isso nos mostra a provisão de Deus.
Então, quando você considera isso, você recebe o perdão dos pecados. Você vê que Deus provê a vida eterna para dentro de você. Quando você recebe o perdão, você recebe a vida. Romanos 6 é como a descrição daquela serpente de bronze que nós vimos aqui em Punó. Se você vai estudando a epístola aos Romanos, desde o capítulo 5, que nos fala do perdão, depois do capítulo 6, que fala do nosso velho homem crucificado, antes do capítulo 6, antes do capítulo 5, você vê o capítulo 3, 4. Então todos esses capítulos 3, 4, 5 nos fala da justificação. Mas no capítulo 6 nos fala da libertação. Nos primeiros capítulos de Romanos, nós vemos o assunto dos pecados e das transgressões sendo perdoadas. Nós sendo limpados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas quando você termina esse assunto da justificação, aí entra o capítulo 6, que volta a falar da cruz e do pecado e da libertação do pecado. Não só do perdão dos pecados, senão da libertação do pecado. Mas então, você percebe aqui algo do Espírito? Deus, Ele tem que nos conduzir a uma lição mais profunda. Não é suficiente saber que Cristo foi feito pecado por nós e que nós fomos feitos justiça de Deus, conforme Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você tem que avançar. Você pode ver isso. Nós fomos feitos justiça de Deus. Amados irmãos e irmãs, por mais que isso seja esplêndido para nós, não é suficiente saber que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, conforme está aqui em Romanos 6. É necessário preservar essa experiência. É isso que significa o odre. Você saber de tudo isso não é tão importante quanto você preservar isto. Porque saber fica na mente, mas preservar fica no coração. Deus quer que você preserve isto. Esta é a verdade do odre, esta é a lição do odre. É isso que nós aprendemos aqui em Obote. O odre é para manter, é para reter. Um odre é para reter a provisão de Deus, é para reter a água, o vinho. O propósito do odre é conservar. Se você apenas sabe, mas você não conserva, porque se você sabe, não é mudança. Mas se você conserva, você é transformado. Se você conserva, Deus está tratando, Deus está te inundando, a vida está fluindo. Então é isso que nós precisamos saber. Obote significa odre. Hoje esse lugar se chama Uriba. Neste lugar, até hoje, as pessoas ainda costumam buscar água nos odres. E ainda preservar as águas nos odres. Porque os odres servem para isso. É uma prática que persiste até o dia de hoje. Irmãos e irmãs, há uma provisão que Deus nos dá. Mas como fazer para que essa provisão que já foi dada na cruz, que não é algo que nós temos que lutar, senão que é algo que já foi feito, realizado a nosso favor. Como podemos preservar essa grandiosa provisão de Deus? É justamente isso que nos ensina Romanos capítulo 8. Porque em Romanos capítulo 7, temos a experiência de não poder continuar. Nós não podemos continuar. Nós somos incapazes. Se você estuda Romanos capítulo 7, qual a conclusão que você chega? Eu jamais vou poder continuar. Eu jamais conseguirei. É impossível, porque em mim não habita bem algum. Em Romanos 7, você vê isso. Em Romanos 6, você olha e vê que o seu velho homem já foi crucificado. Mas em Romanos 7, você vê que você volta a pecar. E quando você descobre que o seu velho homem já foi crucificado com Cristo e que a provisão está no Espírito, em nossa nova vida em Cristo, e que somente o novo homem tem essa provisão, então você percebe que agora você tem que andar no Espírito. Porque se você não anda no Espírito, você anda na carne. Então você vai experimentar o poder da carne. E para manter-me experimentando a libertação, nós necessitamos conservar em nós aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus proveu. Você só vai ser capaz de andar no Espírito se você conservar aquilo que Deus proveu em Cristo. E é disso que Deus deseja nos encher pelo seu Espírito, para que nós tenhamos uma vida nesta grande expressão de viver Cristo. Senão, queridos, nós nunca vamos viver uma vida cristã vitoriosa.
Essa vida cristã vitoriosa não é um esforço mental. Essa vida cristã vitoriosa é a realidade viva daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo é dentro de você. Mas precisamos conservar, não precisamos apenas olhar de longe, meditar, refletir. Essas coisas não são para meditar e refletir. Muito mais do que isso, essas coisas, elas precisam ser expressas na nossa atitude, no nosso viver. É isso que significa o odre. Esta é a palavra que Deus tem para nós. Esta é a palavra que Deus tem para você. Que Ele te abençoe, que Ele continue falando ao teu coração. Vamos continuar estudando esta 37ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Nós estamos estudando sobre Obote. Para você entender esta estação, é importante você ter uma noção daquilo que envolve todo o seu contexto. Nós sabemos que a 35ª estação é Zalmona. E Deus levou o seu povo naquele lugar para poder mostrar a condição deles, da própria natureza, da sua completa pecaminosidade, da sua ruína moral e espiritual, da sua incapacidade. Porque é isso que nós vamos ver em Zalmona. Zalmona vai nos revelar aquilo que está no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Miserável homem que sou. Esta é a realidade de Zalmona. Mas depois de Zalmona tem Punon. Nesta estação, nós vemos o quê? A provisão de Deus em Cristo. Nós vemos aquele episódio daquelas serpentes abrasadoras que, quando o povo havia se rebelado contra Deus, contra Moisés, Deus permitiu que essas serpentes viessem e mordessem aquele povo, e muitos morreram. Mas o povo se arrependeu, foi até Moisés. Deus proveu ali uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados. O Senhor Jesus, Ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 14, que da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E no capítulo 12 do mesmo Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que quando Ele fosse levantado, Ele iria atrair todos a Ele. Então nós temos aqui uma figura daquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, este é o Senhor Jesus, o Filho amado de Deus. Deus o fez, Ele fez do seu próprio Filho uma oferta pelo pecado, para que nele, no Senhor Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Esta serpente de bronze, colocada na haste, o bronze fala do juízo e a serpente é uma figura do pecado. Então nós vemos aqui um retrato da cruz, aonde o pecado foi julgado por Deus, em Cristo Jesus. E nós recebemos pela graça, através da graça, a redenção, a nossa eterna salvação. Então quando você estuda esses assuntos, agora você começa a ter a revelação daquilo que o Espírito Santo quer mostrar. Porque aqui em Obote, nós não vamos encontrar nada daquilo que aconteceu em Obote. Apenas esse texto que está aqui, em Números capítulo 33 e o versículo 43, e também aqui em Números capítulo 21, versículo 10. Nós não temos nada que venha detalhar para nós o que de fato aconteceu ali. Mas o Espírito Santo, ele nos dá uma luz. Ele mostra para nós algo interessante. Porque a palavra Obote, no hebraico, significa odre. E qual é o propósito do odre? O propósito do odre é reter o líquido, ou seja, do vinho ou da água. Quando você vê isto, algo maravilhoso. Porque
nesta maravilhosa sequência do estudo de Zalmona, Punon, Obote, nós vamos ver algo aqui tão prático, que Deus deseja que nós não apenas tenhamos a experiência disto, e que essa experiência não pode ficar como um conceito em nossa mente, tem que ficar uma realidade contida no nosso espírito. Deus, Ele quer que isto não se torne apenas um conhecimento doutrinário, uma experiência doutrinária, mas uma experiência de vida. É isso que significa Obote. Esta é a experiência de Obote. Deus deseja que nós venhamos reter no nosso espírito, no nosso homem interior, essa experiência. Porque isto aqui é uma questão de vida, não simplesmente uma questão de doutrina. E muitos de nós não temos vivido esta realidade da provisão de Deus por nós. A concepção que temos de salvação é uma concepção de pensamento, de ideias, de mente, não de realidade de vida. Eu gostaria de levar você a meditar comigo sobre algo muito especial. Lá no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, os versículos 16 e 17, Paulo diz assim: que segundo a riqueza, esta palavra riqueza aqui no grego é ploutos, significa abundância, plenitude, isto é, segundo a abundância, plenitude da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui nós vemos Paulo de joelho, orando, no versículo 1 do capítulo 3, como também no versículo 14, você vê Paulo orando. E aqui você vê que Paulo, nesse capítulo, ele comete uma digressão. E depois ele só retoma o assunto daquilo que ele vinha falando no versículo 1, no versículo 14. Então, do versículo 2 até o versículo 13, nós temos aqui uma digressão. É como se Paulo colocasse o assunto em parênteses. E agora ele volta, e ele se coloca de joelhos, ele está diante de Deus orando. E nós vamos entender quais são os assuntos pelos quais ele está orando. Quando você chega nessa oração, você vê que antes, aqui nesse capítulo 3, dentro desta digressão, neste parêntese, ele havia falado de alguns pontos sumamente importantes da nossa fé. Ele havia falado sobre o mistério de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Depois ele nos fala do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Depois ele nos revela o ensino acerca da dispensação do mistério. Aí ele avança um pouco mais, ele fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E por último ele nos diz sobre o acesso, a liberdade, a ousadia que nós temos, a confiança de penetrar, de adentrar nele pela fé. Todos esses itens são imprescindíveis para que entendamos qual é a natureza daquilo que Paulo agora vai tocar nesses versículos 16 e 17. Porque aqui nós temos uma experiência face a face com Deus. Algo muito tremendo, muito impressionante. Algo que explica para nós, na verdade, o que é ser cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Paulo ora no sentido de que esses irmãos aqui em Éfeso, eles sejam fortalecidos segundo a riqueza da glória de Deus. O que significa a riqueza da glória de Deus? Primeiro você tem que saber o que é glória. Porque glória e graça são as duas palavras mais profundas que nós temos na Bíblia. Glória fala de Deus expresso. Glória é aquilo que designa Deus, é aquilo que faz de Deus, Deus. E o termo riqueza fala abundância dessa glória. Então Paulo ora para que esses cristãos sejam fortalecidos em seu interior. Está vendo aqui a figura do odre? Porque o odre é uma figura do nosso homem interior. Então Paulo ora para que esses irmãos sejam fortalecidos em seu interior. Porque eles, por eles e neles mesmos, jamais poderão suportar essa plenitude de glória. Essa glória é a somatória de todos os atributos de Deus. Seu poder, sua majestade, sua santidade, sua pureza, sua retidão, sua justiça. É a totalidade do ser de Deus. Mas nem todos os atributos de Deus são comunicáveis ao homem. Alguns são, outros não. Agora você compreende porque Paulo está orando para que o homem tenha o seu interior, para que nós, os cristãos, tenhamos o nosso interior revestidos
pelo Espírito Santo, mediante a obra do Espírito Santo. Qual a razão deste fortalecimento, deste odre, deste homem interior? Creio, amados irmãos e irmãs, que aqui Paulo está fazendo uma referência a uma tendência que existe dentro de nós, que é de nos espantarmos com a ideia da absoluta habitação de Cristo em nosso coração. Veja, o versículo 17, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração. A verdade é que aquilo que vamos receber é tão forte, tão poderoso, que precisamos ser fortalecidos para recebê-lo. Quanto maior é o poder, maior é a força para contê-lo. E nós, no nosso interior, nessa figura do odre que nós estamos vendo aqui ao bote, se nós precisamos reter essa verdade, essa sublimidade, desse dispensar de Deus, nós precisamos ser fortalecidos mediante o Espírito Santo através do seu poder. Agora, o que significa? Não apenas na questão da figura, mas na questão da prática, o homem interior. Há dois textos que eu quero que você medite neles. Romanos 7:22 diz: porque no tocante ao homem interior, está vendo aqui, tenho prazer na lei de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o homem interior é a parte mais recôndita do nosso ser. Aqui fala do nosso espírito regenerado, que governa todo o nosso sentimento, isto é, a mente, a vontade, as nossas emoções, que são as faculdades da alma. Mente, vontade e emoções são as faculdades da alma. E essas faculdades precisam estar no governo da vida do Espírito. Porque se não está, nós jamais poderemos corresponder a Deus. Aqui nós estamos diante do ponto mais elevado da vida cristã, isto é, a habitação de Cristo no nosso interior. Meus amados irmãos e irmãs, eu acredito que essa frase é o pico mais elevado da vida cristã. Ela descreve, aliás, o pico mais elevado da vida cristã. Habite Cristo no vosso coração. O termo habite aqui no grego significa viver numa casa. Se você estudar essa frase no original, ela é composta de um prefixo que significa abaixo. Então essa palavra passa a ter um significado interessante, que é estar em casa. Essa palavra foi usada por Paulo para dizer que Cristo veio fazer morada permanente em nós. Paulo usa essa palavra aqui para fazer a distinção de uma simples visita e de uma eterna morada. Quando você estuda esta epístola aos Efésios, você vê claramente que, embora Paulo esteja numa prisão, ele se encanta com a possibilidade de tudo aquilo que é a vida cristã. E por causa dessa maravilhosa visão, você percebe que ele ultrapassa o limite da descrição. É comum, ao ler esta carta, você ver expressões que manifestam a beleza do encantamento daquilo que ele está recebendo de Deus no seu espírito. Você pode ver quando ele fala do poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e nos gerou como igreja, lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19, e diz: qual a suprema grandeza do seu poder. Olha, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Depois você vê Paulo falar da suprema obra da graça na redenção. Aí no capítulo 2, versículo 7, e diz: para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando ele fala do encargo do evangelho que ele teve que pregar, ele diz assim, no versículo 8 do capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, aí olhe bem, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando ele fala da glorificação final dos santos, ainda aqui no capítulo 3, versículo 9, e diz: para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Olha essa frase, plenitude, toda a plenitude de Deus. Então agora você entende quanta riqueza, quanta maravilha nós podemos contemplar aqui.
Esta é a razão porque o nosso homem interior tem que ser fortalecido. Quando ele diz habite Cristo em nós, você vai ver que essa habitação visa 3 coisas. Essas 3 coisas se encontram em algumas palavras aqui no versículo 17 e depois, avançando para o versículo 18, ele diz assim, arraigados, estando vós arraigados. Esse termo na língua grega fala de fortalecer com raízes, tornar firmes. Lá em Osés, no capítulo 10, o Senhor diz assim, serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano cresce no deserto, onde não há chuva e nem água. Mas como ele floresce? É porque ele lança suas raízes até os lençóis freáticos. E ali suas raízes absorvem as águas, para que ele tenha vida, mesmo no deserto. Aqui a lição que aprendemos é de uma vida cristã profunda. Se Cristo habita no nosso interior, nós temos uma vida cristã profunda. Depois ele diz, alicerçados. Aqui o termo significa tornar estável. A visão de Paulo é de estabilidade e firmeza. Se Cristo habita em nossos corações, não somos vacilantes. Aí depois no versículo 18, ele diz, a fim, isto é, o propósito de Cristo habitar no nosso interior, é que temos uma vida profunda, é que não sejamos vacilantes, mas firmes, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui nós temos 4 dimensões, 3 estão relacionadas ao tempo, e uma está relacionada à eternidade. Aqui você pode ver que descrição maravilhosa, a vida cristã é algo ascensional, a vida cristã é algo extraordinário. É impressionante você falar da vida cristã, porque Paulo está tratando disso. Agora você vê essa figura que ele traz para nós aqui de Obote, para nos mostrar isso, para que nós tenhamos uma visão disso, de toda a riqueza de Cristo que está sendo depositada em nós. Como odres, nós precisamos reter isto, porque Cristo morreu por nós, agora ele habita dentro de nós, pela vida, através do seu Espírito. E meus amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a ver isso, que Deus nos dê percepção espiritual, através do seu Espírito, através da sua palavra, para que nós venhamos ver a grandeza de tudo isso em nossa vida cristã prática. Nós temos que ter um viver prático, nós não podemos ser cristãos nominais, não podemos ser cristãos religiosos, nós temos que ser cristãos com realidade viva, de uma vida que vive Cristo. Que Ele prossiga te abençoando através da sua palavra. Vamos dar continuidade aqui nesta 37ª estação, que é o Obote. Como já temos visto nos estudos passados, o significado de Obote é odres. E o desejo de Deus é que nós venhamos conter o seu depósito, que nós venhamos suportar dentro de nós todo o derramar de Deus, para que nós venhamos expressar em nossa vida cristã o testemunho de Deus. Eu gostaria de avançar um pouco mais hoje sobre este assunto, porque o assunto do odre foi um assunto que o Senhor Jesus tratou com muita singularidade. Estudando os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, nós podemos refletir um pouco sobre o ensino do Senhor Jesus, aquilo que ele ensinou, aquilo que Mateus escreveu, aquilo que Marcos escreveu e aquilo que Lucas. Quando estudamos este assunto, do ponto de vista de cada um deles, daquilo que eles viram, testemunharam, receberam, Mateus, ele escreveu aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou. Marcos, ele escreveu aquilo que Pedro passou para ele. E Lucas,
ele escreveu aquilo que ele pesquisou. E como um grande pesquisador que foi, Lucas pegou muitas informações, muitos detalhes. E nós precisamos considerar este assunto, porque as palavras do Senhor Jesus, transmitidas através desses 3 escritores, Mateus, Marcos e Lucas, nos fornecem algo maravilhoso. Vamos encontrar algumas diferenças na exposição de cada um deles, isto é, baseado naquilo que um viu, naquilo que o outro ouviu e naquilo que o outro pesquisou. Mas temos que entender que estes 3 escritores, eles conservaram a essência das palavras, da mensagem e do ensino do Senhor Jesus. Quando nós somos capazes de juntar o testemunho desses 3 escritores e vermos que eles conservaram na íntegra a verdade espiritual daquilo que o Senhor Jesus ensinou, nós vamos ter um quadro completo deste ensino. Vamos prestar atenção em cada detalhe. Aquilo que o Senhor Jesus falou acerca do odre. Porque, amados, irmãos e irmãs, para entender o que o Senhor Jesus quer dizer com este assunto, com esta parábola, nós temos que ver o contexto. Isto é, precisamos contemplar a perícope desse assunto. Porque se você tem essa visão completa, esse tratado, você vai ter as lições espirituais necessárias para poder tocar a revelação e o espírito da palavra. Uma perícope é uma porção onde se narra um acontecimento de forma completa. Então, para que você tenha esta perícope, é necessário que você junte aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram. Para entender o sentido dos odres, nós temos que tomar todas estas porções da palavra de Deus. Vamos começar aqui Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, pelo contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quero que você note aqui algo especial da parte do Senhor. Para você entender isso aqui, é importante você tocar um pouco o contexto. Lá no versículo 11, que diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aqui você vai notar que foi justamente esta pergunta que deu início a este assunto. Aqui vemos os fariseus demonstrando sua religiosidade. Essa religiosidade significava, na prática, que eles procuravam agradar a Deus segundo o regime da lei, segundo o regime da sua própria carne, da sua própria justiça. Esse é o espírito da religiosidade, daquele farisaísmo, daqueles tempos do Senhor Jesus. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a pensar que elas são melhores do que as outras, porque elas se julgam espirituais, porque elas fazem as coisas conforme a letra. É esse tipo de espírito, de motivação, que o Senhor Jesus chama aqui de odres velhos, isto é, a justiça da carne. Esse tipo de justiça não serve para preservar, para conter a vida de Deus, porque esse tipo de comportamento, ele se afasta da graça, não está fundamentado naquilo que é a graça. Lá em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 4, Paulo diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Na prática, isso significa procurar agradar a Deus na própria carne. E assim, as pessoas que fazem ou têm esse tipo de comportamento, elas sempre se julgam melhores do que as outras. É aí que entra o espírito da crítica.
Aí onde entra o espírito que leva as pessoas a se acharem melhor do que as outras e a se sujeitarem a um tipo de comportamento que beira o extremo do exclusivismo. Veja a pergunta aqui: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O que eles estavam dizendo em outras palavras? Nós não comemos com os publicanos e os pecadores, mas o vosso mestre sim. Eles estavam se colocando em uma posição acima do próprio Senhor Jesus. Eles estavam se achando melhor do que o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ouvindo isso, ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. É o versículo 12. No 13 ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia querem, não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí nesse momento, entre os discípulos de João, versículo 14, eles dizem assim: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? A isso que o Senhor Jesus respondeu: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Aí ele disse isto: dias virão em que será tirado o noivo, nesse dia ou nesses dias hão de jejuar. Aí ele diz: não se põe remendo de pano novo em veste velha. E depois ele diz: e não se põe vinho novo em odres velhos. Irmãos e irmãs, vamos agora àquilo que Marcos escreveu, a porção que Marcos registrou, aquilo que ele recebeu de Pedro. Marcos capítulo 2, os versículos 18 e 19 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui você vê um detalhe: os discípulos de João estavam fazendo algo, eles estavam jejuando. Aí agora você percebe como o quadro ele vai se formando. Então vamos avançar um pouco, vamos ler aqui Lucas, o capítulo 5, a partir do versículo 30, porque ele nos dá mais detalhes acerca disso. Diz assim o versículo 30 de Lucas capítulo 5 até o 39. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Você se lembra? Mateus nos fala sobre isso, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lá, eles disseram para os discípulos que Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores. Então aqui agora você vê que eles estão falando aos discípulos. Aí no versículo 32 o Senhor Jesus disse: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Está vendo aqui, entre orações, antes era só o jejum. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o velho vinho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Então agora você pode ver, Lucas nos dá o quadro completo. Primeiro vemos eles criticarem os discípulos acerca de Jesus. E aqui, em Lucas, nós vemos eles criticar o Senhor Jesus
por causa dos seus discípulos. Esse era o ambiente da religiosidade daquele tempo. Então o Senhor Jesus está se referindo ao pano velho e ao odre velho como sendo um ambiente de religiosidade e da justiça própria. O ambiente de querer agradar a Deus segundo a carne. A carne nunca vai poder agradar a Deus. Irmãos e irmãs, vocês se lembram, quando nós estudávamos Almona, o problema de Salmona era o problema do pecado. Mas aqui em Obote não é o problema do pecado, mas é o problema da justiça própria. Não é só o pecado que é problema, a justiça própria também é o problema. Enquanto ficamos confiados no que somos, no que fazemos, aí começa a haver dentro de nós aquela compulsão para fazer comparações. E depois que você faz as comparações, o que você faz? Vem o espírito da crítica, então você vai criticar. E assim, a pessoa perde o fluir do espírito. E começa a andar na carne, começa a andar confiada em si mesmo, na sua própria justiça. E esse tipo de comportamento, o Senhor Jesus mostra aqui como um odre velho. Esse odre velho não pode conter o vinho novo. Esse odre velho não pode suportar. Porque nós estamos vivendo na esfera da graça, na abundância da graça, na riqueza da graça, na glória da graça. É isso que você encontra lá na Epístola aos Efésios. Paulo fala da abundância da graça, da riqueza da graça, da glória da graça. E essas expressões descrevem a essência do vinho novo. E nós estamos aqui para expressar isso, para conter isto. Este é o grande diferencial em vivermos debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque o homem debaixo da lei, ele não pode agradar a Deus. Ninguém agradou a Deus vivendo debaixo da lei. O único que conseguiu agradar a Deus foi o Senhor Jesus. E ele cumpriu a lei. Ele foi aquele que se derramou lá na cruz do Calvário, derramando sua vida, o seu sangue por nós, na expressão da graça de Deus por cada um de nós. Amados irmãos, a graça e a verdade vieram por Jesus. E esta é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem de Deus para nós. Deus deseja que nós venhamos conter Ele mesmo, conter sua vida. Este assunto é muito rico, este assunto é muito maravilhoso. Que o Senhor possa impressionar o nosso coração com essas verdades. Que o Senhor venha tocar profundamente o nosso espírito, nos mostrando isso, nos livrando de qualquer espírito religioso, nos livrando de todo tipo de exclusivismo, e que nós venhamos viver uma vida cheia de Deus, uma vida cheia da sua presença, uma vida cheia da sua graça. Sejamos livres da religiosidade, sejamos livres da justiça própria, para que não sejamos odres velhos, e sim odres novos, para que venhamos andar em novidade de vida, andar no Espírito, andar à altura da palavra de Deus, andar conforme o desejo de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Que esta palavra toque o teu coração. Que essa verdade do Senhor possa mostrar a você como andar por um caminho verdadeiro, um caminho puro, não um caminho de religiosidade, onde as pessoas se gabam porque oram, se gabam porque leem a Bíblia. Irmãos, oração é uma coisa tão santa. Ler a Bíblia é algo tão importante na vida do cristão, mas isso não pode se tornar religiosidade em nossa vida, e sim a prática natural de vivermos Cristo, de vivermos a vida cristã. Essas coisas não podem ocupar nosso coração de tal forma que nós venhamos nos achar melhor do que os outros, porque todas as pessoas que querem parecer ser muito espirituais, elas não passam de superficiais. Por isso nós temos que ser tão cuidadosos, deixar que o Senhor nos conduza como Ele quer, pelo seu Espírito, pela sua palavra, para que nós sejamos odres novos. Temos o grande depósito de Deus em nossa vida, para que venhamos expressar Deus conforme Ele deseja e conforme Ele quer ser glorificado pelo testemunho da nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e continue falando ao teu coração.
Vamos dar continuidade nesse estudo sobre Obote, esta que é a 37ª estação. Na última vez que estive compartilhando com você no estudo passado, nós estivemos vendo o ensino do Senhor Jesus acerca dos odres velhos e dos odres novos. Este assunto nós podemos ver em 3 passagens nos evangelhos. Primeiro, em Mateus capítulo 9, e os versículos 14 a 17. Depois você vai ver isso em Marcos capítulo 2, os versículos 18 a 22. E por último em Lucas capítulo 5, os versículos 30 a 39. Nestas 3 passagens, nós vimos aquilo que o Senhor Jesus disse acerca dos odres velhos e dos odres novos. Este assunto surge, se você ler todas essas passagens, você vai ter um quadro completo. Quando os fariseus começaram a censurar o Senhor Jesus por causa dos discípulos, porque os discípulos comiam com os pecadores, porque não jejuavam, porque não oravam, porque o Senhor Jesus também, quando eles censuraram para os discípulos de Jesus, eles disseram, porque o Senhor Jesus comia com publicanos e pecadores. Aqui nós vemos o ambiente da carnalidade, o ambiente da justiça própria, o ambiente da religiosidade, o ambiente daqueles que confiam na carne, daquelas pessoas que fazem as coisas baseadas na confiança própria, na satisfação da religião. A estas pessoas o Senhor Jesus chama aqui de odres velhos, odres que não pode conter o verdadeiro mover de Deus, o óleo da unção. Porque o odres eram aquelas grandes vasilhas de couro para poder conservar os líquidos, como a água, como o vinho, como o óleo. Então nós vemos uma grande lição aqui, porque a palavra obote significa odres. E quando você estuda a 35ª, 6ª e 7ª estação, que é obote, isto é, quando você estuda Zalmona, 35ª, Punon, 36ª e obote, 37ª, você tem uma figura linda. Porque Zalmona mostra a nossa natureza caída, pecaminosa, a nossa completa pecaminosidade. Aquilo que somos por essência na nossa natureza caída. Mas em Punon, nós temos a provisão de Deus. Aquilo que Deus fez, toda aquela obra do Calvário, é a provisão que Deus fez em Cristo por nós. E obote é odres. Deus quer que nós venhamos conter toda a sua provisão em Cristo. Tudo aquilo que Ele derramou em nós, para nós, e Ele deseja que por meio de nós, este mover continua. Mas para isso, nós temos que ser odres novos. Porque a religião daquele tempo, ela não estava preparada, ela não estava adequada para receber o Senhor Jesus. O judaísmo daquele tempo não compreendia o verdadeiro significado do propósito eterno de Deus em seu próprio Filho. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Porque não o receberam. Porque eles não tinham espírito de sabedoria e revelação. Eles não tinham um conhecimento claro do verdadeiro significado da graça. Todo o conhecimento deles estava baseado no fundamento da lei e da justiça própria. Se tornaram exclusivistas. Não compreenderam de forma alguma a dimensão do propósito de Deus. Por conta disso, se tornaram exclusivistas. E agora você entende o que o Senhor Jesus está falando nessas passagens. Algo muito claro para nós hoje. Nós temos que aprender algo da parte do Senhor. O Senhor quer que nós olhemos para o seu Filho. Nós temos que aprender como conservar a provisão de Deus. Você sabe como? Só existe um meio. Só existe uma maneira de você conservar a provisão de Deus. Andando no Espírito. Esta é a maneira de você conservar. É isso que é descrito aqui pelo odre novo. O odre novo é a vida segundo o Espírito. Quando você estuda o livro de Êxodo, lá vai falar sobre o óleo da unção. E o óleo da santa unção não podia ser colocado sobre a carne, porque o que nasce da carne pode ser bom, mas não pode ser ungido por Deus, porque é carne. O que nasce da carne, mesmo que seja bom, está cheio de justiça própria, é carne. Só o que nasce do Espírito é espiritual. E é sobre este novo homem é que Deus derrama o óleo da unção.
Amados irmãos e irmãs, às vezes nós queremos ser ungidos para ter poder. Às vezes nós queremos a unção para ser os melhores, ou melhor do que os outros, para alcançar um nível de grande reconhecimento. Irmãos, irmãs, o Senhor não pode ungir esses motivos. O Senhor não pode ungir isto, Ele não pode ungir aquilo que emana da carne. Porque sempre por detrás da justiça própria está o espírito de comparação, o espírito da crítica. Isto é carne. Quantas vezes nós temos procurado ser santos para ser melhores do que os nossos irmãos? Para que nós viemos receber a aprovação dos outros. Isto é carne. Deus, Ele não se permite a isto. O óleo da santa unção não pode ser colocado sobre a carne. Só pode ser colocado sobre o novo homem, sobre aquele que nasceu de novo, sobre aquele que verdadeiramente anda no Espírito. Por isso que a Bíblia diz que o óleo, ele se derrama a partir da cabeça e desce pela barba até a borda das vestiduras. É isto que fala-nos esta unção do santo óleo. E aqui nós temos uma descrição do corpo de Cristo, o novo homem. O corpo de Cristo é o novo homem. É dizer, quando estamos no Espírito, o que fazemos no Espírito é aquilo que a unção da cabeça nos capacita. E a cabeça é quem? É Cristo. A unção da cabeça desce sobre nós. E assim desce sobre toda a nossa vida. Não desce para fazer-nos poderosos, admiráveis, diante dos nossos irmãos, para fazermos dignos de aplauso, de reconhecimento. Não desce para isso. Alguns querem a vida espiritual para que a espiritualidade se torne a religião deles. Irmãos, isso é tão perigoso, isso é tão sutil. Quantas pessoas buscam através da oração, buscam através do jejum, se tornarem pessoas poderosas, obterem mais poder. Jejum e oração não visa isto. Irmãos, quantas pessoas buscam ter poder, buscam ter autoridade espiritual através da oração, do jejum, do estudo da palavra, para que se tornem conhecidos, para que possam realizar grandes cruzadas, para que possam operar grandes milagres. Você não pode buscar com essa motivação, porque há um caminho sutil do inimigo para te enganar. E um dia você vai olhar para trás, você vai ver o quanto você se distanciou da santa presença do Senhor. A verdadeira provisão, a verdadeira bênção de Deus é com o espírito humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa cheia de graça. Uma pessoa soberba, ela não tem a graça. Uma pessoa soberba não tem o poder de Deus. Uma pessoa soberba, ela só pensa nela mesma. Ela não tem o que compartilhar de Cristo. Ela pode falar de Cristo. Ela pode ler a Bíblia, pode falar da Bíblia. Ela pode expressar grandes lições que ela aprendeu. A mente consegue fazer muitas coisas. Mas a verdade, não há vida. Não há vida. Só o que nasce do Espírito Santo tem verdadeiramente um espírito contrito e humilhado. Uma pessoa que não confia em si, mas confia completamente na graça de Deus. Somente essa pessoa pode ser ungida. O Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 18, os versículos 9 a seguir, ele propôs uma parábola, porque algumas pessoas, diz assim o versículo 9, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí ele diz, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Você percebe? Ele orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo. E como a oração dele é uma oração que podemos dizer, uma oração espiritual. Ele orava assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que coisa impressionante.
Você sabe, se você pegar essa palavrinha aqui, ó, propício, essa palavrinha aqui, irmãos, é a chave da oração deste publicano, porque essa palavra propício aqui, é dela que vem a palavra propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca. Se você tirava o propiciatório, o que estava lá dentro da arca? Estava o pote de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Quando ele diz ser propício a mim, ele estava dizendo, ó Deus, tira a tampa da arca que eu quero entrar. Essa oração dele era muito profunda. Embora ele reconhecesse sua condição, ele via em Deus a única solução para quem ele era. O problema não estava no que ele fazia, mas em quem ele era. Você pode imaginar que coisa preciosa nós temos aqui. Veja como o Senhor, ele repudia a justiça própria. É isso que impede as pessoas de se encherem do Senhor. É isso que impede muitas pessoas de terem uma vida que corresponda aos anseios de Deus. Veja que a confiança daquele publicano estava na propiciação de Deus, enquanto a confiança do fariseu estava nele mesmo, na sua justiça própria. Enquanto o fariseu orava de si para si, aquele publicano, ele não tinha nenhuma confiança nele mesmo. Toda a confiança dele estava na propiciação de Deus. Irmãos, quando o Senhor nos mostra a condição humana, Ele nos mostra que só há um caminho, olhar para o Senhor. Só há um caminho, nós temos que olhar para Ele. Só isso pode nos capacitar a conservar a provisão. Se nós não compreendermos toda a grandeza, toda a maravilha daquilo que Deus tem feito por nós, nós teremos um evangelho apático. Talvez essa seja a grande explicação para tanta frieza, tanta indiferença, tanta mornidão, tanta superficialidade espiritual. Porque as pessoas vivem confiadas nelas mesmas. Você não pode conter Deus. Você é como que um odre velho. Meu irmão e minha irmã, permita que o Senhor fale ao teu coração, que Ele possa te ganhar com esta palavra. Que você possa refletir que a sua vida tem sido como um odre velho, e não um odre novo. Porque você percebe, você não tem contido no teu espírito o que Deus tem derramado, o que Ele tem falado a você. Quantas palavras Deus tem derramado na tua vida. E quando você avança um pouco, quando você sai da reunião da igreja, quando você chega em casa, você sente que aquela palavra já foi embora. Sabe por quê? O odre já rompeu. O odre não pode suportar. O odre velho não pode suportar o vinho novo. Você compreende? É o que o Senhor está falando a você. É o que Ele está falando a mim. Nós temos que refletir sobre a condição da nossa vida. Se não estamos cheios de justiça própria, se não estamos cheios da nossa carne, se não estamos cheios de nós mesmos. Porque isso é tão perigoso. Você vê uma pessoa cheia de si, você vê uma pessoa confiada na sua carne, confiada na sua religiosidade, confiada porque ora, confiada porque lê a Bíblia, confiada porque jejua. Você pode jejuar, não há nada errado nisso. Você pode orar, não há nada errado. Ler a palavra, nada errado. Essas são práticas naturais de uma pessoa que vive em Cristo. Mas você não pode confiar nisto. Você não pode confiar na sua carne. Você não pode colocar seu coração nessas coisas. Você tem que colocar o seu coração no Senhor. Porque tem que partir do seu relacionamento com Ele estas coisas. Só tem significado se você realmente vive Ele. Se você verdadeiramente tem uma vida séria com Ele. Porque se você não tem uma vida séria com o Senhor, por mais que ore, por mais que jejue, por mais que você oferte, por mais que você estude a palavra de Deus, você está simplesmente vivendo religiosidade e não realidade espiritual. Que o Senhor inquiete o teu coração. Que o Senhor possa tocar você profundamente, para que você veja a seriedade daquilo que o Senhor está falando com você. Seriedade daquilo que o Senhor está tocando o teu coração. Aquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus para você. Aquilo que o Senhor requer de você. Nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Nós não podemos continuar vivendo a vida cristã ignorando aquilo que Deus está fazendo, ignorando aquilo que a Bíblia diz. Não adianta você viver a vida cristã se você não anda no Espírito. Você precisa andar no Espírito, porque a única forma de você vencer a justiça própria, vencer a carne, é andar no Espírito.
Porque se você anda no Espírito, o Espírito conhece a mente do Pai. E ele vai falar o teu coração. Ele vai te guiar em toda a verdade. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a palavra dele esteja no teu coração. Que essa palavra venha superabundar na sua vida e te abençoar cada dia mais e mais. No nome de Jesus. Eu peço a Deus que ele possa te inquietar, que pelo seu Espírito ele possa levar você a refletir na seriedade de tudo que você está vivendo nesse tempo. Que Deus te abençoe.